Bem-vindos ao mundo da criação de histórias para o cinema. Nesta aula iremos entrar dentro das técnicas mais utilizadas para a formatação de roteiro. Mas antes devemos lembrar que o argumento é a primeira parte de tudo isso, onde nós vamos fundamentar a nossa história. Então, uma vez definido o tema do argumento, nós vamos escrever esse argumento e vamos fazer a montagem do perfil físico e psíquico de cada um dos personagens, principalmente dos personagens principais, né? Vulgarmente conhecidos como os protagonistas do filme. Então, para isso, você vai começar a detalhar como vai ser o desenrolar dessa história. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui imaginar um argumento qualquer, um tema qualquer. Vamos dizer: eu, minha vizinha e minha ex-mulher. Esse é o título do nosso filme. O título pode ser provisório, não precisa ser um título permanente, né? Mas a ideia é essa, é a relação entre um sujeito, sua vizinha e sua ex-mulher. Onde isso acontece? Isso acontece num condomínio. Pode ser num prédio ou num condomínio de casas, não importa, né? Mas o que acontece é esse enlace dessas pessoas dentro de uma relação amistosa, amorosa, ou seja lá como isso irá acontecer. Correto? Então vamos supor então que dentro do mesmo condomínio, o sujeito se separa da mulher, certo? Ela continua morando num outro apartamento, mas no mesmo condomínio, né? Nesse interim, a vizinha dele se separa. E eles começam a ter uma afinidade maior. Isso vai provocar na ex-mulher do sujeito uma certa ciumeira, vamos dizer assim, ou seja, né? Se eu não o tenho, ela também não vai ter. Então começa a se desenrolar a coisa mais ou menos por aí. Não vamos aprofundar isso aqui é só uma coisa hipotética, imaginária, uma coisa qualquer, só para a gente ter base de aonde a gente vai transitar quando formos formatar o nosso roteiro. Muito bem. Então você vai traçar o perfil psíquico desse sujeito, desta vizinha e dessa ex-mulher. Correto? Se ele é alto, magro, gordo, se é branco, se é negro, se é índio, se é católico, se é muçulmano, se é evangélico, se é do candomblé, onde ele trabalha, o que ele faz, ou se não faz nada, se é vagabundo. Tudo isso você vai escrever, vai definir como é esse sujeito, correto? Os hábitos dele, as manias, enfim, né? O que ele pensa da vida, tudo isso aí você vai dizer. Da mesma maneira você vai fazer para vizinha e para ex-mulher, correto? À medida que você descreve o perfil psíquico e físico dos seus personagens, você passa a visualizar eles na sua mente. E isso vai desenrolar vamos dizer assim, a história de uma forma mais coesa. Correto? É muito difícil você escrever alguma coisa sobre alguém se você nem imagina como essa pessoa é. Então você, primeiro passo, vai fazer isso. E vai desenvolver o argumento, né? Como é que começa a história, como é que se dá o enlace desses relacionamentos, como é que as coisas vão fluindo, né? Onde vão acontecendo essa história, onde ela se passa, né? Na casa dele, na casa da vizinha, na casa da mulher, no condomínio, na rua, ou seja, tudo isso tem que ser bem pensado, de maneira tal a que você não fique escrevendo ao léu, né? Escrevendo coisas de repente que não tem nada a ver, e aí você acaba se perdendo, a história vai para outro rumo, né?
Então esses três são os protagonistas. E evidentemente que devem ter os coadjuvantes, pessoas, seja lá o porteiro, seja lá o faxineiro, o síndico do prédio, enfim, né? Então você vai criar todos esses personagens. Evidentemente que os personagens coadjuvantes, né, não precisa se aprofundar muito no psique deles, correto? Mas mais na maneira como eles se comportam, como eles falam, como eles agem, tá certo? Então, a primeira parte é essa, o argumento, e você define cada um dos personagens, certo? Muito bem, aí você vai para o roteiro. Então aqui nós vamos definir duas técnicas de formatação de roteiro, tá certo? Bom lá. Porém, antes nós vamos ver coisas que são muito importantes para a formatação desse roteiro, correto? Muito bem. Se você for escrever um roteiro somente detalhando a história, isto é uma coisa. Agora, se você for escrever o roteiro de uma forma mais técnica, na qual você vai determinar como é o enquadramento de câmera, como é os planos que você vai fazer, né? Os movimentos de câmeras que você vai ter, tudo isso aí, né? Isso fica bem mais, não digo complexo, mais completo. Você não é obrigado a detalhar movimento de câmera, plano de câmera, não. Você pode simplesmente escrever esse roteiro de uma forma simplesmente contando onde acontece, como acontece e aí por diante, certo? Agora, quando você quer já definir é um gato que passou aqui. A estética do filme, então você escreve esses planos de câmeras e movimentos de câmera, correto? Então, o mais simples é só escrever a história, como ela acontece, onde se passa e assim por diante, né? Tá certo? Então, muito bem. Nós vamos ver duas técnicas. Uma chama-se roteiro de 2 colunas e outra chama-se Master Scenes, que é um modelo universal de formatação de roteiro, correto? Então, muito bem, vamos lá. Antes de entrar na formatação a demonstrar como se escreve no formato de 2 colunas, vamos assistir aqui um vídeo muito interessante que fala exatamente sobre planos e movimentos de câmera, ok? Você conhece os principais movimentos de câmera? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que muitas vezes fica restrito aos estudantes de cinema, a livros caros e coisas do tipo. Eu espero que esse vídeo te ajude como uma espécie de mini guia para entender os principais movimentos. Para começar, você pode até não saber os nomes, mas com certeza vai identificar facilmente, porque desde pequenos nós convivemos com a linguagem do cinema. Nós podemos não saber todas as regras, mas a gramática do cinema já está internalizada em nós. Tanto é que quando acontece alguma coisa diferente, nós percebemos que algo está errado, mesmo sem saber explicar o porquê. Isso acontece por conta da nossa alfabetização pela linguagem. Nós aprendemos a linguagem cinematográfica justamente porque estamos o tempo inteiro assistindo filmes. E isso é algo muito interessante. Nós vemos tantos filmes, comerciais de TV, novelas, séries, que é possível entender como o audiovisual opera e até adivinhar o que acontecerá logo em seguida. De certa forma, essas regras já estão dentro do nosso subconsciente. E hoje nós vamos dar nomes aos bois aqui, ou melhor, aos planos. E para isso nós vamos usar como base o livro Narrativa Cinematográfica.
Antes de falarmos dos movimentos de câmera, vamos falar das posições de câmeras, dos planos. É função do diretor saber como recortar a cena. Normalmente para isso ele se senta com o diretor de fotografia para definir como filmar cada momento do filme. É importante que eles sejam precisos em suas decisões, porque cada decisão impactará o público de uma forma diferente. Quando você escolhe o que você vai deixar dentro do frame, você também escolhe o que você vai deixar de fora do frame. E muitos diretores falam bastante sobre a importância disso. Apesar de algumas pessoas acreditarem que o enquadramento não faria tanta diferença na narrativa, muitos outros discordam e falam da grande importância dos enquadramentos, não só para definir as emoções do público, mas também a experiência e até mesmo o entendimento do que está acontecendo. Vamos começar pelo plano aberto. O plano aberto é o plano que mostra o ambiente em sua extremidade. É um plano que serve para que o público possa se localizar e entender onde vai acontecer a ação, e até mesmo quem está dentro dela. Por isso também é chamado de plano de ambientação. No plano médio, o personagem é enquadrado com um pouco de espaço sobre a cabeça e um pouco de chão sobre os pés. Já no plano americano, o personagem é enquadrado do joelho para cima. Esse plano tem esse nome justamente por ter sido muito comum em filmes de faroeste. Então, chegamos ao close-up, ou plano detalhe. O primeiro plano, também chamado de close, é aquele que enquadra o rosto e os ombros dos atores, como nessa cena do duelo de O Bom, o Mal e o Feio do Sérgio Leone. Pode ser um close simples, como esse que vocês estão vendo, ou um close extremamente fechado, que pega os olhos do personagem e os detalhes, como faz o Tarantino em Kill Bill. O termo plano detalhe tem a mesma função de recorte do close, mas é utilizado para objetos. E a importância do close é que quanto mais nos aproximamos do personagem, maior é a probabilidade de sentirmos algum tipo de relação por ele, algum tipo de conexão. Afinal de contas, o rosto humano, ele conta histórias de uma forma muito profunda e é importante que os artistas que estão enquadrando tenham consciência disso e não saiam simplesmente enquadrando todos os planos a partir de um close-up, né? É importante saber quando utilizá-los da melhor forma possível. Além disso, nós temos também o over the shoulder, que é basicamente o por cima do ombro. Um plano over the shoulder é quando a câmera é colocada por cima do ombro de um personagem com o intuito de focar em outro personagem. A intenção pode ser revelar alguma intimidade entre os dois, por exemplo, e dar mais agilidade na montagem, porque aí não fica necessário cortar para um e depois para outro. E também dá uma espécie de localização também, para a gente entender para quem aquela pessoa está olhando ou com quem aquela pessoa está conversando. Outra posição de câmera interessante é o ponto de vista, ou melhor, o POV, que acontece quando se apresenta a visão subjetiva de determinado personagem. Basicamente, a lente da câmera é posicionada na posição dos olhos do personagem que estamos acompanhando. Assim, temos a sensação de ver exatamente aquilo que o personagem está vendo. Um exemplo magistral disso é a cena de início de Halloween do John Carpenter. A seguir, nós temos também o plano plongé. O plano plongé acontece quando a câmera é posicionada acima do personagem ou objeto e com as lentes apontadas para baixo. Já o oposto é o contra plongé, que é quando a câmera se posiciona de baixo para cima, deixando o personagem gigante diante da cena. Muitas pessoas gostam de dizer que é um plano que define bastante os super-heróis, mas é sempre importante ressaltar que os enquadramentos em si não carregam um significado único. Tudo vai depender do contexto em que eles são colocados. Então, eu gosto de ver artistas que utilizam essas convenções visuais para justamente subvertê-las e até mesmo quebrar algumas coisas, fazendo com que o público tenha uma experiência diferente. Então é bem interessante quando você usa o contra-plongé, que é um plano que engrandece as personagens, mas ao invés de você estar enquadrando um super-herói, você enquadra alguém que está passando por alguma situação complexa, por exemplo. Agora que entendemos as principais posições de câmera, vamos pensar nos movimentos. O primeiro deles é a panorâmica, que acontece quando a câmera, que está apoiada em um tripé, gira para a direita ou para a esquerda, varrendo a imagem de certa forma. Esse movimento é usado para revelar novas informações que o plano estático não mostrou. Já o tilt up acontece quando a câmera se move para cima, revelando mais detalhes que também não seriam possíveis em um plano estático. Esse movimento é muito usado quando o diretor quer mostrar todo o figurino de um personagem, de sapato até o chapéu, por exemplo. O oposto do tilt up é o tilt down, que rola quando a câmera se movimenta para baixo. Também é usado para fazer uma revelação, como nos filmes de ficção científica, quando a nave pousa e lentamente nós vemos o solo do planeta. Outro movimento de câmera muito usado no cinema é aquele que corre por cima de trilhos, como os trilhos de um trem, de um ponto fixo até o outro, na forma de curva ou de reta.
e isso é chamado de traveling. O traveling é usado a exaustão no cinema. Você viu esse movimento mais do que você pode contar. Lembra daquela cena de Cidade de Deus, quando o Buscapé está correndo atrás da galinha e de repente ele fica entre a polícia e os traficantes, e aí acontece aquele movimento circular no personagem que se repete depois na história? Enfim, isso foi realizado com o traveling. A câmera faz um movimento completo ao redor do personagem. Aquele movimento foi feito com trilhos montados no chão, e isso tudo para alcançar uma certa sutileza, né? Uma suavidade no movimento. Outro modo da câmera se aproximar do objeto ou personagem é o push-in. A câmera está fixada num dolly, que é um carrinho que segura a câmera, e avança sobre o objeto, reduzindo o campo de visão. O oposto disso é o pull-out. E é interessante dizer que tanto o push-in quanto o pull-out, que acontecem dentro do dolly, são muitas vezes chamados de dolly in e dolly out. Enfim, achei importante trazer esse disclaimer aqui. Vamos falar do pull-out ou do dolly out. Quando a câmera se afasta do objeto, né, ampliando o campo de visão, ampliando o que entra no quadro. Então é aquele tipo de sensação em que você está vendo uma imagem, mas quanto mais a câmera vai se afastando, você vai percebendo na verdade todo aquele ambiente, você vai percebendo a situação, o que está acontecendo. Outro equipamento extremamente cinematográfico é a grua, que é uma espécie de braço mecânico que levanta ou abaixa a câmera até alturas que não seriam humanamente possíveis. E muitas vezes a grua tem a função de mostrar uma imagem de cima. Outro movimento de câmera muito celebrado é a câmera na mão. A câmera na mão deixou de ser um recurso e hoje virou até mesmo uma estética. A câmera na mão foi usada de forma muito inventiva no movimento do Dogma 95, né, com diretores como Thomas Vinterberg e também Lars von Trier, e a gente percebe isso também no nosso cinema. Um exemplo é Tropa de Elite 2, tem bastante câmera na mão, traz uma urgência, traz uma espécie de frenesi ali para a imagem que é bem interessante dependendo, é claro, da narrativa e da cena que está sendo construída. Além disso, nós temos também a Steadicam, que surgiu nos anos 70, né, que a câmera está nas mãos, mas através de um equipamento que fica no corpo da pessoa, existe uma estabilidade. Então a câmera parece flutuar, né, e é o ideal para acompanhar as sequências, e a sensação é diferente. A gente consegue perceber que a câmera está conectada ao corpo, mas a estabilidade é gigante mesmo. E por fim, nós temos o plano aéreo, que como o próprio nome diz, ele é feito com helicópteros, ele é feito com drones hoje em dia, e esse é um plano que é muitas vezes utilizado para apresentar a cena de uma perspectiva panorâmica. Muitas vezes cenas de perseguição são feitas dessa forma, a apresentação de uma cidade é feita dessa forma. Também existe um exemplo belíssimo em Um Enigma de Outro Mundo, né, quando um helicóptero segue um cachorro pela neve. Enfim, são muitas possibilidades e na verdade aqui a gente só começou a tatear esse assunto. Quero saber se vocês curtiram, para a gente poder aprofundar mais e mais esse tipo de coisa, porque eu acredito que quando a gente tem um conhecimento da técnica cinematográfica, a gente até mesmo pode aprofundar a nossa relação com o cinema e com as histórias que estamos vendo. Prestem atenção nisso quando forem assistir o próximo filme. Você vai perceber que cada movimento de câmera, cada posicionamento tem um porquê quando a obra é muito bem realizada, e também pode ser usado a exaustão, também podem ser usados de forma pouco proveitosa. Mas a gente pode falar disso em um próximo vídeo. Essa é a magia do cinema que eu gosto tanto, pessoal, e a gente se encontra na próxima. Bom, vamos lá então detalhar a técnica de formatação de roteiro, duas colunas, tá certo? Bem devagar, sem atropelos, para que todos entendam e possam já começar a desenvolver os seus roteiros, ok? Computador, todo mundo tem, certo? Se não tem, pegue emprestado de alguém, ok? Vamos lá. O programa a ser usado é um Word. Simples, o Word. Você vai lá no Word, clica lá em inserir tabelas e escolhe um formato de duas colunas, e o número de linhas pode ser 10, 15, 20, 30, porque depois você pode tirar, adicionar, certo? Mas a base é essa, ok? Tá certo? Muito bem. Na primeira linha você vai ter lá duas colunas. Seleciona esta linha, vai lá em mesclar e clica.
e a linha à esquerda, correto? Daí você vai escrever o seguinte, é um cabeçalho que você vai escrever. Sequência número 1. Tracinho, certo? E escreve o nome da sequência, correto? Vou lembrar aqui que cada sequência é num espaço físico. Se a ação acontece dentro da sala de uma casa, você tem uma sequência. Se você sair dessa casa, da sala dessa casa, e for para outro espaço, você passa a ter uma outra sequência, certo? Então, já colocou a tabela no programa, 2 colunas, primeira linha, seleciona, mescla a linha à esquerda e com letra maiúscula você vai escrever sequência 1. Dá um tracinho e o nome da cena, tá? Então digamos que o nosso personagem lá, o sujeito lá, chama-se Jorge. Então você vai colocar, né? O que mais identifica a sequência acontece onde? Na sala da casa de Jorge. Então você escreve lá, correto? A conversa de Jorge com a vizinha, correto? Ou você vai colocar a vizinha aproximando-se de Jorge, ou seja, quando ela começa a assediar ele, assim por diante. Escreva o título da sequência, aquilo que mais identifica, para que depois você tenha 10, 15, 20, 30, 100 sequências, certo? Você tem que lembrar do que trata. Então, se você botar um título da sequência nada a ver com aquilo que acontece, vai ficar difícil identificar depois. Como é que é aquela sequência que ele está lá, você quer mais colocar o título? Escreve, pode ser quase uma frase, mas escreve um nome que identifique exatamente o que acontece, correto? Porque pode ser que essa cena, as cenas na sala da casa de Jorge aconteçam muitas. Então, você vai identificar o que está acontecendo. Briga, conversa, beijo, abraços, né? Desavença, seja o que for, entre aqueles que estão protagonizando a cena, tá certo? Muito bem, tá lá o título, né, da primeira sequência, correto? Na segunda linha, você vai fazer o mesmo processo lá, seleciona a segunda linha, mescla a linha à esquerda e escreve aonde vai acontecer a ação, certo? Correto? Então você vai colocar lá, se é dentro de algum lugar, de algum local, você vai colocar INT, que é interna. INT, ponto. Certo? E escreve aonde acontece e se é de manhã, de tarde, de dia ou de noite. Quer colocar amanhecer, pode colocar. Quer colocar entardecer, quer colocar madrugada, certo? E isso vai indicar para o diretor de fotografia o tipo de luz que ele vai trabalhar. Correto? Então é interior, casa, sala, certo? Meio-dia, 1h, manhã, dia, pode ser dia, noite, pode ser manhã, tarde, meio-dia, noite, mas indica ali, né, o tempo do dia que vai acontecer isso, correto? Tá certo? Então vai ficar lá o quê? It, casa, meio-dia, por exemplo. Pronto, é suficiente para entender. Também em letras maiúsculas. Se for externa, você vai colocar, por exemplo, em vez de int, ponto, você vai colocar ext, ponto. Condomínio, estacionamento, manhã, tarde, noite, jardim, seja o que for. Acho que está claro isso aí, correto? E daí você continua na terceira linha em diante com 2 colunas, correto? Então na primeira coluna você vai colocar lá vídeo, também em letra maiúscula. Na segunda coluna você vai colocar áudio. Então dentro dessa sequência você vai descrever ali
tudo o que acontece, como acontece. Jorge abre a porta para a vizinha, né? Ela foi pedir um copo d'água, foi pedir açúcar, foi perguntar uma informação, foi pedir dinheiro, não sei, algum motivo ela tem para ir até a casa dele. Jorge convida para entrar, ele diz para ela sentar no sofá, enquanto ele vai buscar alguma coisa, e aí você tem o movimento desse personagem no espaço, tá certo? Na coluna do áudio lá você vai colocar os diálogos. Se é Pedro que está conversando, você vai colocar Pedro, pererê, 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 pererê. Certo? Se a vizinha que vai responder, você vai colocar vizinha, já deve ter um nome, já deve ter dado um nome para ela. Por enquanto, eu chamo aqui, vamos chamar de vizinha. Vizinha, sei que lá, não 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 sei que lá, e aí pronto. Tá? E aí você vai colocar as ações. Ela levanta, ela pega um copo d'água, ela senta, ela cruza as pernas, ele levanta, pega um livro, atende o telefone, passa a mão no cabelo, certo? Ou seja, qual é a ação dela, qual é a ação dele? Se é uma ação que ela tem de se mostrar sensual, você vai descrever isso. Se é uma ação que ela tem de estar transtornada com algo que lhe aconteceu, ou foi lá pedir para ele ajudar ela a consertar um cano do banheiro, da cozinha, tudo isso você vai escrever nesta coluna da esquerda, que é o vídeo, que são as ações. O que se passa, certo? Tudo isso você vai escrever. Na coluna da direita você vai escrever o áudio na sequência que ele acontece. Se é primeiro quem fala é Jorge, primeiro você escreve Jorge. Depois vem falando a vizinha, você escreve vizinha. Nessa ordem você vai. Tá certo? Correto? Caso você queira colocar os movimentos de câmera, certo? Os planos dessa câmera, ou câmaras que você vai utilizar, você aí na coluna de vídeo vai dizer: plano 1, dois pontinhos, plano médio de Jorge, que será da cintura para cima que a câmera vai pegar ele. Plano aberto de Jorge, é ele da ponta dos pés até a cabeça. Plano aberto dos dois, dele e dela também, dos pés até a cabeça. Plano geral, é a sala inteira mostrando onde eles estão, certo? Se de pé, sentado. E aí vai. Depois vai passar aqui o videozinho explicando cada um desses planos, correto? Que é muito legal esse vídeo. Muito bem. Então aí você vai escrever isso. Plano 1, se a câmera está, por exemplo, num plano, num close do rosto, né? Enquadrou o close, né? Enquadrou a câmera no rosto dela, você vai virar close na vizinha, certo? Saindo do close da vizinha e indo para plano médio, sai do rosto dela que está enchendo a tela e você vai abrindo até a cintura dela. Close nas pernas cruzadas da vizinha, ou plano aberto. Tudo isso você vai escrever. Tudo que você quer que a câmera faça, você vai escrevendo ali e dando detalhes dos movimentos, certo? Um traveling de câmera, a câmera acompanhando, por exemplo, ele caminhando, saindo da sala, indo até a cozinha. Também você vai escrever isso aí. Não é obrigatório, mas você pode fazer isso, principalmente se você for dirigir o filme. Você que está escrevendo o roteiro, for dirigir o filme, você já põe ali aquilo ali, chama o teu diretor de fotografia, ó, é isso que é para fazer. O diretor de fotografia vai dizer assim: beleza, já está tudo mastigado. Porém, esse diretor de fotografia pode chegar para você, que está dirigindo o filme, e dizer: ô Zé, quem sabe a gente pega esse plano aqui, dá uma olhadinha aqui nesse plano assim.
tá mais interessante. Vamos ver. Vamos fazer os dois então, para ver o que acontece, né? Isso é normal, tá certo? Isso é normal. Então, relembrando, você não precisa colocar movimento de câmeras na coluna de vídeo, certo? Mas, se você já tem essa noção do que você quer, você pode colocar, correto? Então, sintetizando. Lá na coluna do áudio, se tem música de fundo, música incidental, você vai escrever. Se é só um trecho da música, você vai escrever de qual minuto a qual minuto está o trecho que você quer da música, correto? Ou vai colocar se for em segundos, você vai colocar de tal segundo a tal segundo, né? Eu quero esse trecho da música nessa cena aqui, enquanto ela está saindo da sala e ele está voltando para o sofá, lá sei eu, essa coisa toda, está pensando e seja o que for. Ou durante toda a sequência você pode ter uma música que vamos chamar música incidental, né? Uma música de fundo, não tem problema nenhum, certo? Se você quer que tenha ruídos, né? Som de telefone tocando, você vai escrever som de telefone tocando lá no áudio, na coluna do áudio. Não vai misturar com a do vídeo. A coluna do áudio você vai colocar dentro daqueles tempos todos, ou seja, que é um desenrolar coeso, certo? Se você tem mudança se você tem uma ação aqui no vídeo, certo? E não quer som, não quer nada, só os diálogos assim, você deixa que é assim. Aí quando tiver o som que você quer colocar, pequena parte, inteiro, seja o que for, ou ruídos, né? Porta batendo, janela batendo, escreve lá no áudio, tá certo? Então por isso que o português ele chama o roteiro de guião, que é um guia, né? Ou seja, uma orientação, né? O espanhol é guión, né? E é exatamente isso o que o roteiro é, guia de execução do filme, como você vai filmar, tá certo? Ok? Então no caso que você não coloque nenhum movimento de câmera, nenhum plano de câmera, né, lá na coluna de vídeo, você vai deixar isso a critério do diretor do filme e do diretor de fotografia, né? E tem lá o diretor de arte, ou seja, como que vai ser esse ambiente, que objetos de cena tem que ter, tudo isso tem que ser pensado. Mas nossa questão agora aqui é argumento e roteiro, tá certo? Então eu acredito, e aí você vai desenrolando. Terminou a sequência, um detalhe, bom lembrar disso. Se o sujeito sai da sala e vai para a cozinha, o que acontece? Fica conversando lá da cozinha com a vizinha que está na sala, correto? Você escreve que ele foi para a cozinha e quando ele conversar, falar lá da cozinha, você vai colocar lá Jorge, entre parênteses, V.O. Certo? O que significa? Voz off. É que nem quando tem uma voz no telefone. Alguém está falando lá, a Maria está falando no telefone, lá do outro lado da linha. Então você vai escrever Marinha, entre parênteses, VO, voz off, porque ela não aparece. A mesma coisa aqui, no caso, o Jorge foi para a cozinha, certo? E continuou conversando com a vizinha. Nós não estamos vendo o Jorge, estamos vendo a vizinha, correto? Então quando ele falar lá na coluna de áudio, você vai colocar lá Jorge, entre parênteses, V.O. voz off. Pronto? Para a gente saber que essa voz não está na cena, ela está no outro ambiente, assim como no telefone, né? O sujeito do outro lado da linha, ele não vai estar aparecendo, correto? Mas ao mesmo tempo você pode filmar ele, né? Um de um lado da linha e outro do outro lado da linha, não tem problema nenhum. Mas toda vez que aparece a voz de alguém e não
a pessoa que está falando, VO, certo? E tem outras coisinhas mais que depois a gente vai detalhando isso aí. Basicamente é isso, um roteiro de 2 colunas. Terminou essa sequência, vai vir a sequência 2, vai fazer exatamente a mesma coisa. Pega essa linha que você vai colocar sequência 2, seleciona, mescla a linha à esquerda, letra maiúscula, sequência, escreve sequência 2 e o nome da sequência. Embaixo é a ação. A sequência é interna, é dentro de casa, de algum lugar, do ginásio, seja onde for, tem uma escola. Então é interna. Int, ponto. Se é a escola, escreve escola, sala de aula, horário, blá. Tá? Se for externa, você vai colocar lá externa, rua, avenida, praça, campo de futebol, seja o que for, e horário. Né? E o nome também dessa sequência tem que ser de acordo com aquilo que mais representa a sequência. Tá? Não fica só nessa sequência 1, sequência 2, que depois, se você tem 150 sequências, como é que você vai lembrar o que é a sequência 1? Então, descreva exatamente de uma forma que você possa lembrar do nome da situação. Para quando for captar lá nos teus arquivos, lá, saber onde é que está essa sequência. Né? Tá certo? Acredito que deu para dar uma explicação, né? Mais ou menos plausível como formatar isso aí. Não tem grandes mistérios. Segue essa ordem e bem, agora vamos falar então do formato de roteiro Master Scenes, que é o formato internacional. Todos os países utilizam basicamente esse formato, correto? Então você tinha, e isso você encontra na internet. Eu vou indicar aqui o programa que eu acho mais acessível, né? Que é o Celtics, né? Tá escrito aí, ó, nomezinho aí. Entra lá na internet, lá no Google, escreve Celtics, vai aparecer lá e você vai se cadastrar lá. Você pode ter acesso à formatação do teu projeto de filme de forma gratuita. Há um tempo atrás você podia ter um projeto por mês gratuito, ou você vai lá e paga uma mensalidade estipulada pelo sistema e faz quantos projetos você quiser, por dia, por hora, por mês, seja o que quiser, tá certo? Então eu vou colocar aqui agora na tela para vocês, né, o template desse Celtics, correto? Para que vocês saibam como utilizar isso aí. Tudo bem? Vamos lá então, olha aí. Então vocês estão vendo aqui, nesse botão aqui está escrito ação. Se clicar nele, vai aparecer isso que está aqui embaixo, aqui, ó. Cena, ação, personagem, diálogo, parêntese, transição, corte e texto. Se você clicar em cena, que é a sequência, ela vai te dar exatamente como está aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Tá dizendo aqui externa, floresta, dia, né? Certo? Aqui é ação. Se você clicar em cena, vai aparecer também uma linha tal qual isso aqui, onde vai colocar sequência no nome. Não é necessário você numerar. Olha aqui embaixo aqui, ó, porque automaticamente o programa vai numerando cada uma das sequências, né, uma atrás da outra, tá certo? Então aqui vocês têm esse programa que é interessante. Então vamos começar lá. O câmera, primeira coisa, cena, vai escrever lá o título da cena, da sequência, né?
e depois você vai clicar ação. Vai aparecer aqui, aqui está escrito aqui, Dorothy, o Homem Tim, a Softpedia, né? E Totô. Deve ser um cachorro assim, e alguém, né? Conversa aqui durante a dia na floresta, na terra de Oz, não sei o que mais, né? Isso aqui é mais ou menos o roteiro daquele Mágico de Oz, né? Vai escrevendo aqui a ação. Aí você quer inserir o diálogo. Quem vai falar? É a Dorothy? Você vai escrever Dorothy, pum. E Enter, vai aparecer aqui espaço para dizer o que ela fala. Depois tem mais uma ação aqui, ó. Certo? E assim você vai. Correto? Então, no caso aqui, ó, você vai escrever a sequência. Pronto. A ação. O personagem. Vai escrever, clica em personagem, vai te colocar bem nessa posição aqui. E você vai escrever o nome do personagem. Diálogo vai vir nessa posição. Se clicar ação, vem para essa posição aqui. Então vai tudo formatado já. E não tem mistério. É isso que vai acontecer. Você quer dar ênfase a alguma coisa? Clica lá em parênteses. Vai vir lá os parênteses, você escreve no meio que você quer. Um detalhe, alguma coisa que você queira enaltecer durante uma ação. Certo? Se você quer fazer transição, dizer que daquela sequência pula para outra e volta para lá depois, você pode botar aqui a transição. Quer cortar? Vai dizer, corta aqui. Corta a sequência aqui e depois você traz alguma informação e volta para a sequência. E um texto, seja lá que for, se você quiser inserir um texto junto com a ação que acontece, né? Aparecer embaixo como legenda, coisa qualquer, você vai escrever que tem que aparecer lá a legenda. Isso está acontecendo no prédio tal, você quer mais lá, durante a guerra, não sei do que, certo? Ou ano 1900 lá vai pedrada e assim por diante. Tá tudo aqui, não tem mistério. Você vai seguir, né? Deu errado, Ctrl Z. Pronto, certo? Sempre salvando o seu projeto, né? Você vai salvar lá e vai dar o nome do teu projeto, né? No caso aqui nós estávamos falando do... Como é que era? Eu, a vizinha e a minha ex-mulher, né? Tá? E vai colocando. Aqui até aqui, ó. Isso aqui significa uma observação, que é um objeto, alguma coisa paralela que vai acontecer, certo? E tem mais coisas aqui, muito mais coisas que você pode inserir e detalhar, mas o básico é esse aqui. Depois, com o decorrer do tempo, você vai buscando o que significa cada um desses itens, de que forma você pode inserir essas questões todas, certo? Então você pode aqui, ó, os personagens, você tem 5 aqui, ó, no qual você pode já lá na parte dos personagens, aqui embaixo tá aqui, nós estamos em script, né, que é o roteiro, né? Se você quiser salvar depois em PDF, isso aqui você salva. Aí tem aqui Scratch Pact, né? Índice, título da página, essa coisa. Tudo isso você vai clicando e vai dizer o que você tem a fazer, tá certo? O básico é aqui em script e você vai escrever seu roteiro, seguir essa ordem, não tem problema nenhum. O que não pode é você, por exemplo, começar a colocar, por exemplo, escrever a cena e depois já colocar o personagem sem ação. Aí depois a ação que antecede a fala do personagem, colocar depois do personagem. Não, a ordem é essa aqui, certo? Sequência, ação, personagem e diálogo. Quer dar ênfase a alguma coisa? Clica em parênteses. Isso é o básico. Quer colocar uma legenda? Texto, certo? Essa parte de transição e corte, depois com o tempo você vai se familiarizando com o programa, você começa a fazer os testes,
Cria um projetinho qualquer, que é mais válida. Como é que funciona isso aqui? Tá. Tudo é uma questão basicamente meio que intuitiva. Ou seja, não precisa grandes estudos para isso. Basta que você siga uma ordem, tá? Então aqui é a maneira, ou seja, se a gente fosse passar as informações do Master Cenas detalhe por detalhe, teria que colocar tipo de fonte, tamanho da fonte, a margem esquerda, margem à direita, espaço entre os textos e diálogos, espaço entre a ação e o personagem, espaço entre o personagem e o diálogo, posição se é central, se é tantos espaços à direita. Estão vendo que tem uma formatação aqui, ó. Tá vendo? Aqui a sequência, no caso aqui dizendo aonde acontece, tá à esquerda e vem sombreado, né? Vem com essa parte aqui. Aqui a outra, aqui tá à esquerda. O nome do personagem está à direita, certo? Já o diálogo não, mas também não está à esquerda. Então tem uma série de espaços aqui que, se a gente não tivesse isso aqui já pré-formatado, teria que ficar explicando um por um. Então, até você chegar nessa formatação, leva tempo. Então, cada vez que você vai digitar, você quer mais, o que eu vou escrever? Qual é o espaçamento que eu tenho que dar entre essa linha e a outra? A segmente. Tá. Aqui não. Aqui já vai direto. Então não tem mistério. Tá certo? Correto? Se tiver alguma coisa em inglês que você não entendeu, escreve lá no... Abre lá o tradutor do Google, outro tradutor qualquer, escreve em inglês e... isso. E vai em frente. Correto? Se tiver em espanhol, a mesma coisa. Tá certo? Então acredito que deu para vocês já darem uma entendida mais ou menos daquilo como se passa, tá certo? Então, na próxima aula a gente já vai abordar outras coisas em relação a chegar nesse roteiro todo. Tem a parte de pesquisa, de documentário, as locações, como vai ser feito, isso aí. Tudo isso influencia para que você tenha no final um roteiro que qualquer pessoa poderá dirigir, porque há um entendimento daquilo que está mostrado ali. Ok? Então até a próxima, um abraço.